Nhane Petundio, mais uma vez, estamos aqui nesse vivência, né? Vivenciar mais uma vez esse momento, para mim, é muito espiritual, porque o costume guarani, ela tem uma essência, né? A partir do momento que falando sobre toda essa história, narrativas, não é simplesmente uma história, uma coisa real, coisa dos Guarani. Esse momento, para mim, é muito especial e também muito espiritualidade. E sempre eu falo para todas alunos, né, que eu dou aula aqui, falo assim que sempre parabenizo as pessoas, porque Nhanderu apenas parabeniza pessoas quando lembra, usa o nome do Nhanderu para fins de curar as pessoas, e Nhanderu apenas abençoa e parabeniza. Então, eu também parabenizo vocês, estarei aqui com vontade de estar, de aprender, de conhecer a cultura, que é uma cultura viva, cultura que nós mantemos toda essa ao longo dos 500 anos. Então, hoje, a, a nossa aula módulo 3 fala vou falar um pouco da matas, a nascentes e seres, né? Porque quando o Nhanderu, na aula anterior, ele criou, através do bastão, da ponta do seu bastão, as florestas, né? E que as florestas, ela tem toda nós chamamos de Iurani, Cagujá. Todos esses são as florestas têm dono, tem os guardiões, e que na nossa cultura qualquer supressão ou de alguma coisa que vai utilizar da natureza, por exemplo, fazer uma casa, cortar uma madeira, tudo tem um ritual, porque eu estou tirando de um elemento natural e esse dono, esse espírito da mata, espírito da própria floresta, próprio espírito da própria árvore, para que me conceda, para que essa madeira tenha a durabilidade maior. Então, tem todo esse processo. Então, o Guarani mantém essa cultura hoje, até o dia de hoje. Isso não está no passado, não está apenas na história, mas toda onde tem Tecoá, onde tem aldeia, onde tem Guarani, tem toda essa capacidade de entender todo o ecossistema natural. E quando o Nhanderu criou as florestas, a mata, né, que é a mata que é mais baixo, e tem vários tamanhos. Tem
desde minúsculo até uma árvore de 200 metros, 180 metros, né? E são árvores que, no nosso entender, na nossa concepção, na nossa percepção em relação a todo esse ecossistema, não há uma competição entre as árvores e as florestas. Por essa atitude, digamos assim, da, da natureza, e a natureza a gente vê que sempre está em harmonia em várias espécies de árvores. E que traz toda essa. Não há uma competição, e próprias florestas que anuncia a chegada do Arapiaú, quando fala do Arapiaú. Arapiaú é tudo se renova, desde as árvores, desde as árvores, as folhas secam durante esse ciclo de seis luas, que nós chamamos de Araimã, que é o tempo frio, e agosto vem o Itu, nós chamamos de Ituoá, que esse vento, um vento leste, oeste, esse vento vem para derrubar todas essas folhas que estão secas nas, no ramo das árvores. E após as árvores começam a se renovar, desde as folhas até os caules, até o raiz. Uma coisa muito interessante. Por essa razão, nós respeitamos a natureza, porque a, a vida das árvores maior, o tempo maior que eles têm do que um ser humano. As árvores podem viver 200 anos. O ser humano, alguns chega 105, talvez 100, mas a árvore tem essa vida, porque essa vida das florestas é dada pelo Nyanderu, ele que criou. Tudo que a gente vê hoje, a natureza, como eu disse na aula anterior, e eles são similitude. As árvores, os rios, tudo é similitude. A própria os animais, pássaros, né? E eu não vou entrar muito nesse detalhe, porque estava pensando de fazer talvez outras as aulas, né? Porque uma coisa muito interessante que próprio eu, Guarani, fica surpreso com minha cultura, com meu conhecimento. É uma coisa, somente eu ali, eu posso perceber e sentir a cultura da Guarani. Como se fosse quando o sabiá canta, pode estar perto, próximo, outras espécies de pássaro, pode ser tucano, mas não vai entender o que o sabiá está cantando ali, mas ele é bicho, próprios pássaros, aves, mas tem toda essa melodia diferente um do outro, esse canto dos pássaros.
Então, eu compreendo exatamente o que é, e também passando para vocês. Eu não estou dizendo que na minha fala que não, vocês não estão entendendo. Não é isso. Eu estou apenas explicando que a cultura que eu sinto é uma cultura muito forte, uma coisa viva que temos no Guarani. E voltando à questão da, das árvores, das matas, há matas na cultura nossa, a mata tem tudo, tem as plantas medicinais, tem caças, o rio oferece peixes, e o rio também purifica o ser, até as árvores. Tem tudo isso na nossa cultura, e nenhum Guarani, ainda nesse momento, até o dia, nesse momento, ainda não foi feito um livro, escrever sobre isso. É uma aula, é uma oportunidade imensa que vocês têm para entender como é a cultura guarani. É claro que vai ter na cabecinha de vocês várias perguntas. Isso é normal, mas é importante conhecer essa cultura que é própria nossa, a cultura brasileira, a cultura milenar desse país hoje. Como eu dizia, né, que as florestas têm dono, tem o próprio, tem guardiões das montanhas, dos rios, da nascente. Então, nós, Guarani, sabemos, respeitamos todos esses seres metafísicos que muitas vezes você não pode não ver, mas você pode sentir. E todo esse existente no mundo, desde o ar que respiramos, tudo foi criado por Nyanderu para que nós possamos viver tranquilo, sem covardia, sem viver em harmonia e buscar essa essência de ser bondoso, de ser bons, de ser benévolo, como eu dizia na outra aula. Todo esse conhecimento. A água nós chamamos de Inhã. Inhã chamamos de. Porque a água é a emanação de uma vida. Somos aquífero, como dizia na aula anterior. Então, a água faz parte do dia a dia do ser humano. Não é só nós, como pessoas, ou pessoas inteligentes ou pensantes, até próprios animais que vivem dessas águas. A água que Nyanderu criou. E quando concluiu o mundo, através do seu bastão, quando surgiu completamente a terra, que surgiu as florestas, os animais que ele tinha criado. E faltava alguma coisa para que esse próprio a natureza, os animais, o ser vivente, e era o quê? Era a água, a nascente, para que nós possamos usufruir, digamos assim, usar o bem maior que a nossa vida.
Nyanderu criou. Nyanderu, tão bondoso, que tudo isso ele criou para que possamos cuidar. Se a gente fazer uma avaliação no mundo, mais de 5 milhões de pessoas já estão sentindo essas consequências de ações humanas, alguma escassez hídrica, alguns continentes. Como você pode evitar isso? Não é o montante que vai trazer água a nascente, com abundância, volta ao mundo. Mas a nossa obediência, ela pode trazer novamente esse equilíbrio da natureza que Nyanderu criou para você, para mim, para os animais. Nyanderu quer que nós próprios, ser pensante, para não haver uma disputa como a natureza. Dentro da natureza não há conflitos entre a natureza. Cresce junto, como eu dizia. Se tiver uma árvore minúscula, que eu observo bastante quando eu vou para a cachoeira, quando eu vou pescar, quando eu vou andar no mato, tem uma árvore muito pequena, que é pequena por natureza, é desse tamanho, tem uns 5 centímetros, né? E outro alcança 30, 40 metros de altura. E como é que aquele árvore sobrevive, mesmo não recebendo a luz do sol? Porque aquele de 30 metros recebe a luz do sol e traz essa energia solar para esses pequenos arbustos. Então, há uma consonância, há uma. Essa, não há uma competição dentro da natureza. Enquanto nós, estou me referindo a toda a sociedade, muitas vezes não segue esse rito, esse ritual. Mas eu estou aqui, não é para também aqui dizer que não é uma crítica, mas sim é minha visão, meu ponto de vista, minha opinião. Também Nyanderu criou dessa forma, no meu entender, na minha percepção. É, a natureza já falei do Aracão, Araimã, o tempo quente e o tempo frio. Dentro desses dois ciclos, temos Urutumã, Urutumã, Urutumã. É, um- é, é um, é um vento originário chamado pelo Juruá, que é outono. Né? Outono. Porque depois do outono vem inverno. Então, Urutu, e depois vem Iroú, Iroú, que é o inverno. E depois tem o termo do inverno, que é Iroujapú, o fim do tempo frio. Aí começa
o tempo pretérito, digamos assim, o tempo, o tempo chamado de Arapiaú, que ainda não é Arapiaú, mas é o começo, é a abertura do novo tempo, como diz todos, ser natural, todos seres naturais, que são as florestas, começa a se renovar e começa Arapiaú. E Guarani, espiritualmente, renasce para fazer cerimônia, ritual, recebimento de nomes, qual origens pertence essa criança ou a criança. Por isso o nome é muito importante. Então, estou falando tudo isso porque é uma aula. É, essa são educação do povo agora. Como é que ensinava os pequeninos, nos chamam de curingue, curingue, são os pequeninos. E Diró chama de criança. Criança, no vocabulário guarani tem criança. Não tem essa tradução, né? Curingue é uma criança, não é. Então, Curingue para nós é os pequeninos. Então, essa palavra também são poética para nós. Curingue, Curingue, né? Os pequeninos, né? Então, a nossa cultura é isso, está sempre renascendo. A cada Arapiaú se renovam também. A própria, nós chamamos lá na primeira aula, eu falei sobre a Uratuca, a origem das belas palavras. Essa origem se renova a cada Arapiaú. O calendário do Juruá, do ocidental, ele começa do zero a não sei quantos mil milhões, como o número infinito. O Guarani não. O Guarani, como eu disse, uma espiral, grande espiral, tem um circular, como se fosse uma terra, como se fosse um mundo, o nosso calendário circular. E toda a educação é passado para nossas crianças. E o Itu são ventos. O Itu ventos originários, e vem depois o Itupiaú. O que é o Itupiaú? O Itupiaú é o vento vultoso, tá? Ventos que traz um novo tempo, que traz o novo clima. Nós chamamos de Itupiaú, novo, Arapiaú. Por isso que nós chamamos de Arapiaú. E nós temos em Arapiaú em torno de 6 luas. Após 6 luas, termina. Por exemplo, nós tem hoje na nossa cultura, vocês estão escutando, estão fazendo o rezo, estamos preparando já para nosso descanso espiritual. Está marcado para mês que vem, a partir do dia 5 a 10, dia 5 a 9, essa uma semana vai ter uma semana de cerimônia, de fechamento de novo ciclo, a chegada do Araimã, porque a gente vai descansar espiritualmente, mas nosso corpo vai estar aqui no mundo físico.
Então, nós fazemos essa cerimônia para ser, ser abençoado por Nyanderu e oferecer nossa obediência ao Nyanderu, nosso agradecimento a Nyanderu. Então, para isso que acontece essa cerimônia. Vai acontecer em março, já fechando para Go. Então, eu queria abrir um pouquinho para algumas perguntas. E eu queria entrar, porque nessa aula também está previsto o Mainô. O que Mainô significa para Mbá, Guarani Mbá? Mainô. Mainô significa beija-flor. Mainô. Mainô. Ou vamos adiante. Eu estou muito feliz aqui. Não sei se vocês perceberam que eu estou aqui bem concentrado e que porque eu estou falando de uma floresta que tem dono. Essa floresta que tem espírito. Então eu primeiramente peço a esses guardiões e também peço a Nyanderu para eu estar passando toda essa educação milenar dos povos guarani, porque hoje mesmo uma coisa aconteceu, eu estava na escola com as crianças, aí a criança me perguntou, falou assim, Arapuã acaba quando? Aí eu estava explicando como é que era Arapuã, e a criança já estão esperando esse momento de ritual, que eu não vou dançar, vou entrar lá. Então tem um momento muito especial, né, para mim. Então, eu estou disposto. Toma cafezinho, o brasileiro, né? Alguém quer Ah, fazer uma pergunta? eu faço uma pergunta, Timóteo. Carúdio, Garoto, muito bem-vindo, Zé. Veté. Eu fiquei pensando quando você fala que todas as coisas têm donos, né, da natureza, as plantas. Fiquei pensando sobre os donos dos nossos sentimentos ou do nosso espírito. Se eles também têm donos, nosso espírito, nosso sentimento, o dono do sono ou o dono da felicidade. Fiquei pensando isso. Sim, muito bom pergunta. É muito importante saber. Eu não sei se vocês perceberam na minha aula, quem é o dono da poesia, né? Quem é o dono da felicidade, do amor infinito? Quem é o dono? O próprio Nyanderu, porque somos criados por Nyanderu. E somos. Nyanderu criou ser semelhante na Terra. Por isso eu falo que a, a felicidade que nos conduz, mas a tristeza não existe. Mas quem faz a tristeza
É você mesmo. Porque não tem. E quando você está pensativo, né, você busca essa tristeza, puxa essa negatividade, né, por usar mentalmente. A felicidade existe cada hora. Você está feliz aqui, com o seu tiver filho, neto, amigo, próprio cachorro, brinca com o cachorro, infelicidade. Essa é a nossa vida. E emerge, né, através de Yanderu, através do raio do sol. Então, o dono, nosso dono, próprio Yanderu. Tudo bem? Vai ter. É. Alguém mais? Ivan tá muito quietinho hoje. Tem Ramão Vilharva, filho, tem Guilherme Abreu, tem Lara, Anaí. Não fique acanhada, não. Vamos lá, vamos abrir a mente. Letícia, Yara. Tem pergunta aqui no chat. Você vai Hum, falar? Perguntou. A Poliana Bom, perguntou. Poliana, você quer abrir seu microfone e trazer sua pergunta? Oi, gente, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? sim, eu estou ouvindo. Ai, que bom. EVT. Eu queria perguntar para você, Timóteo, com toda essa destruição, né, que a gente infelizmente tem visto, né, nos últimos anos, mas principalmente aí o ano passado e tudo, como vocês têm sentido esses seres das matas, né? E como que vocês trabalham para tentar trazer harmonia, para trazer paz, quando os jurados estão aí destruindo tudo mesmo e causando a maior confusão, né? E eu perguntaria o que, que a gente poderia fazer para ajudar, sabe? Uhum. Boa pergunta, é uma preocupação nossa também, né? Mas o que a gente recebe que nós se orientamos com o nosso grande mestre, o Criador. O que está acontecendo hoje, até a queimada, a própria desmatamento de várias formas que acontece hoje, isso é apenas por imprudência, né? Imprudência do próprio pessoas. Todas as coisas que Nhanderu criou pro bem, para o bem comum, bem comum para nós. Mas sempre utilizar, porque utilizar você pode ser beneficiado da natureza, por exemplo, fazer uma casa de taipa, mas sempre usar com prudência, com muita sabedoria. Isso não está acontecendo. E a nossa preocupação que, que essa destruição vai causar cada vez mais esse desequilíbrio naturais. Isso é óbvio, a gente sabe. E cada vez mais vai trazendo essa
como fala da desequilíbrio no próprio aquecimento, né, global, cada vez mais vai ter intensificar devido a essa destruição. Mas o que podemos fazer para que a natureza se torne mais uma vez equilíbrio? Não, não acusando as pessoas, ou falar palavras ofensivas, ou palavras pejorativas. Isso não vai trazer, vai trazer esse comentário, essa palavra, desequilíbrio não da natureza, vai ser desequilíbrio mental do ser pensante. O que pode trazer, e sempre está com o coração, sempre está, como disse na aula anterior, essa paciência, essa a fonte de origem Boraiú, de origem de ser bondoso. Nós temos que usar essas três fontes de origens para que possamos trazer mais uma vez a paz para nosso ambiente próprio e também para o meio ambiente. É isso que precisamos. O Nhanderu, a mensagem do Nhanderu, dizia que essas pessoas que fazem a natureza sentirem o pavor da destruição, eles estão cortando seus próprios galhos, como se fosse sentado num galho, em vez de cortar aqui para cá, e estão cortando aqui. O que acontece quando posteriormente vai ter uma, né? Vai cair. Mas mais importante, essa a nossa clamor a Nhanderu pedir para que esses pessoas tenham um coração, tenham o coração, para que a natureza tem vida, a natureza tem o espírito. É isso que precisamos. Para que essas pessoas que tenham coração. Não vê a natureza como um comércio, mas sim como uma vida. É isso que precisamos. Mais uma pessoa, não sei se eu respondi, Poliana. Perfeito, gratidão, Timóteo, muito lindo. Inclusive porque às vezes é difícil ter esperança e paz, né? E é muito reconfortante escutar essas palavras, em ter paciência, né? E se conectar mesmo com o amor. RVT. Água direto. Alguém mais? Verônica. Boa noite. Boa noite, Timóteo. Boa noite, grupo. Oi, Carolina, muito feliz, muito grata de
estar com a oportunidade de estar ouvindo tantos ensinamentos de um povo tão profundo na sua filosofia e no seu modo de ver a vida, né? E nós estamos aprendendo muito com esse curso e queria agradecer antes de mais nada. E minha pergunta é sobre a importância da oralidade, né? De onde, assim, essa fonte das belas palavras e também a fonte da musicalidade, das músicas, né? Se é uma fonte sem fim, né, inesgotável, se está sempre surgindo. Em algumas outras aulas atrás, você falou alguma coisa de que sempre surgem novas palavras também, né? Sim. E eu queria saber um pouco mais sobre isso, sobre os cantos e desse ritual que você falou, né? Desses dois períodos, né? De 6 luas, né? Ara e Aú, né? Que vocês vão fazer agora. Se tem músicas específicas para esse momento, né? E de onde que elas vêm, como que elas participam também desse equilíbrio, dessa harmonia, né? Como elas atuam no mundo, né? Então, mais ou menos nesse sentido a pergunta, para entender um pouquinho mais dessa magnífica oralidade, né? Tá. Muito bom pergunta. A oralidade do Guarani, ela é, por natureza, como dizia Nhanderu, criou essa fonte das belas palavras antes de existir a Terra. Antes de existir a Terra. E a fonte também da Umboraí. Aliás, Umboraiu, o amor infinito, o amor para que possamos ter amor. E também o canto sagrado que chamam de Umboraí. São 3 origens que chamam de Alura Putá, Boraiura Putá, Boraira Putá. Todas essas origens se criou em Anderu no meio da noite originária. Ainda não existia a Terra. E oralidade, quando eu falo da oralidade, sempre tem oralidade em todo sentido. Por exemplo, todo todos seres, pensante, ser completo, ser inteligente, todos temos oralidade. Eu tive uma vez numa palestra, não me recordo, não sei se foi em Foz do Sul, ou foi no Paraná, em Curitiba. Foi ali que hoje temos os livros escritos por grande filósofo, grande historiador, porque se não existisse a oralidade, não existiria escrito. Voltando a essa pergunta de origem das palavras, uma palavra que nasce para nossa cultura, na nossa reza. Isso acontece muito, principalmente quando eu estou na casa de reza, concentrado. De repente, nasce aquele palavras, né? Digamos assim, aqueles verbos que se manifesta através das palavras. Às vezes se manifesta durante uns 5 minutos. Eu posso me concentrar
para mim falar essas belas palavras durante 5 minutos. Após os 5 minutos, parece que essa belas palavra retorna à sua origem. E eu apenas paro de falar. Eu vou parar por aqui e finalizo minha fala. Mas entre nós, em Guarani, dentro da casa de reza, o clube, isso é muito forte, uma fonte da energia dos lados. O canto, chamando de Boraí, tem Boraí, tem Yamandumirim, que é o canto do sol. Tem o canto do Caraí, dono da chama. Tem o canto do Tupã. Tem o canto do Jacairá, dono da Brumas. E tem o canto do Nhanderu Tenondé. Todo esse canto é uma manifestação de Nhanderu dentro da casa de reza, dentro de Tecoá. Essa cultura viva que nós temos, mantendo essa cultura. E a dança é uma dança, chamado mais conhecido pelo Diruá, também chama Chondaro. Chondaro. Aí dentro do Chondaro, a dança do Tupã é bem forte, dança com muitas forças, né? E a dança do Caraí é mais suave, né? E tem outro que é a dança do Nhamandu, Tenondé, que Nhanderu, a dança do Nhamandu é bem lento. Nunca mostrei isso para ninguém. Eu danço, eu pratico. A Oxá ouviu uma vez eu dançando. Eu nunca vi essa dança, né? Interessante isso. Então, tudo esse tempo, essa dança, mas sempre tem toda essa dança é praticada dentro da comunidade. E hoje, muitas pessoas já não, já não, já não tem mais. Às vezes esqueceram, porque algumas aldeias já não têm mais sábios. Mesmo assim, uma coisa interessante e quando nasce uma criança, pode ser adulto, ou aliás, menino ou menino, e quando nasce esse ser divino, porque as crianças são divinas a partir do momento da nascência, até do feto até nascer tudo. E a partir das crianças, quando nascem, por exemplo, nós sabemos que aquela criança será conselheira, ele vai ter um dom especial, aquela criança. Então, eu não posso definir isso, dizer, não, você vai ser pajé, ela vai ser isso. Não, o próprio Nhanderu nasce naturalmente com um dom para curá-los, as pessoas, seus familiares e seus entes queridos. Nhanderu, 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 o nosso Criador. Recentemente, queria falar um pouco do sonho, porque
a pergunta também se engloba no sonho. Eu vou falar nessa aula que eu falei da criança, mas antes de chegar no sonho, eu queria explicar um pouco mais, porque quando a criança nasce, esse universo desses pequeninos, essa criança fez a grande viagem, viajou durante 9 luas. Após 9 luas, ele ou ela nasce nesse mundo físico, está no segundo momento da vida. Essa criança, a criança é mais inteligente do que um adulto. E muitas vezes a gente percebe a criança, parece que a criança não entende nada, mas a criança entende mais do que você naquele momento, daquele universo, daquele momento sagrado da criança. Mas aos poucos, isso vai ficando cada vez mais, digamos assim, cada vez mais curto, porque essa criança vai crescendo. E vai crescendo, vai percebendo, olhando ao seu redor, percebendo algo, coisas. Uma coisa, coisa do mundo, coisa do materiais desse mundo físico, acaba percebendo. E acaba que a vida, desde a sua nascença até aqui, por exemplo, vamos pensar de 0 a 6 anos. Nesse período, a criança está nesse mundo sagrado, esse mundo intocável. Mas a partir do momento que ele conhece o mundo físico, esse corpo dorme. Por isso que muitas vezes, se alguém me perguntar, ou eu perguntar para o Ivan, você lembra quando tem 1 aninho? Você lembra quando tem 2 aninhos? Não vai lembrar, porque esse mundo, ele passou por essa viagem, uma viagem tão, uma viagem tão lindo, uma viagem, digamos assim, uma mágica. A partir dessa, né? Então, tem um momento da vida que nós somos sagrados. Continua sendo sagrado, mas só que nosso corpo, a partir do que se vê nesse mundo, o corpo, ela dorme. Parece que estou colocando mais uma confusão na cabecinha de vocês, mas isso é uma aula, é uma aula de filosofia, né? E por essa razão, a gente vive em 3 mundos diferentes. Você está nesse mundo físico, se olhar aqui, estou sabendo que o meu corpo ela nosso corpo como se fosse um assento sagrado que Nyanderu criou na noite original. E nosso espírito cuida do nosso corpo. Por essa razão, muitas vezes a gente sonha. Eu por exemplo,
Eu não tenho arte de sonhar, mas eu tenho mente. Quando eu vou para casa de reto, não precisa alguém me contar. Já sinto, já sei o que vai acontecer. Ah, a minha esposa, a Florinda, me chama de Arapá, me lembro esse nome dela. Ela tem, tem um dom de sonho. E quando eu sonho uma coisa verdadeira, coisa inexplicável. E por isso que eu falo que o nosso sonho ela é uma extensão da vida. E nós, Guarani, digamos que hoje eu vou dormir, de repente eu vou sonhar uma cobra. Uma cobra. E eu vou trazer na minha mente que a cobra, eu tenho que me cuidar. A cobra é uma fofoca, alguma coisa que vai ter é um obstáculo para a sua vida. Então você tem que se orientar através, eu pelo menos me oriento através do sonho. E posso até evitar de acontecer algo mais grave para o meu corpo através do meu sonho, através da minha crença, eu acreditar que aquele sonho é uma mensagem, é um aviso do Nyanderu do próprio Espírito. E muitas vezes, por que eu sei de tudo isso? Eu fiquei doente durante 7 anos. 7 anos. Eu sabia que nesses 7 anos, apesar de bastante doente, eu tinha duas opções, dois caminhos eu seguiria, mas no final seguiria um caminho. Onde aprendi essa sabedoria que eu obtive espiritualmente, com essa minha vivência, com essa força que eu tinha nesse momento de grande turbulência da minha vida, que é a minha. Então, naquele momento, eu vivia que eu tinha vida, ao mesmo tempo, também existia a morte. Então, esses dois, esses dois mundos, a vida e a morte, estavam comigo. Então, esse caminho, eu estava nesse caminho. Né? Mas a minha fé tão forte foi que eu conversei com o Nyanderu, falar para ele assim: Senhor é poderoso. O Senhor criou tudo, essas belezas da natureza, a vida, amor infinito, canto sagrado. E a Uraputaki, belas palavras, se eu tinha uma chance mínima, minúscula, eu
queria apenas viver. Essa, esse pedido foi tão forte que estava condenado, né, a morte, digamos assim, esse descanso. Eu ia descansar vitaliciamente para sempre, né? Porque a minha alegria dentro de mim, eu não tinha maldade. Eu amava todos, criança, meninos e menina, vovó. E quando uma coisa muito interessante que eu vejo até hoje, quando eu vou na rua, eu vejo um cachorro, eu vejo uma criança, fico, é, essa bondade imensa que eu tenho. Inhanderu me deu uma chance de dizendo assim, tá aqui, a vida tá aqui. Então, é por isso que a fé, o nosso canto, essa traz, dentro do canto, dentro das palavras, há uma poesia, dizendo assim, que somos um ser completo por si só. Só falta a nós sempre lembrar ao nosso Criador Kinyanderu. Com essa vida que eu tinha, e hoje eu tenho plena sabedoria, e eu tenho plena propriedade para me falar sobre a cultura. E mais engraçado para mim é eu falar em português, né? É difícil português porque eu não domino português. Eu domino Guarani. Eu falo Guarani todo dia. Eu não falo português de maneira alguma dentro da minha aldeia. De repente estou aqui na frente de um computador, na tela de um computador, com coração benevolente. Essa não é somente uma aula, apenas uma aula, mas é uma mensagem, belas palavras. Essa mensagem vai trazer uma planta, uma semente que vai brotar em cada um de vocês. O que são essas sementes? São sabedorias, paciência e amor. Esse é uma aula, talvez, uma aula de... Parece que uma aula de aconselhação, né? Mas não, mas de certa forma, na minha aula anterior, dizia que somos peças importantes para qualquer ato que seja benéfico, que seja bom, somos peças importantes. Principalmente para o nosso mundo, nosso universo, nossa natureza. Na pergunta nesse ser divino, que a Poliana fez uma pergunta e daí eu comecei a explicar ao mesmo tempo, né, trazer esse pensar, esse saberes tradicionais do povo lá para vocês.
entender, ao mesmo tempo sentir. Porque muitas vezes não precisa estar escrito no papel para você entender, mas sem sentir, vou trazer na mente. Ah, então era isso. Eu precisava desse espaço. Eu precisava desse momento, desse segundo, para ser o quê? Para ser emanação de Nyanderu. Mais alguém? Tem uma lista de pessoas, com uma lista de perguntas. Não é a última aula, não é a última aula ainda. Vai ter outra. Daí vamos bater papo, até eu queria ficar até 3, 4 horas com vocês aí. Mas claro, está aqui à disposição. A próxima pergunta é do Ivo. Aiuete, Carúdio, Timóteo. Saúde. Obrigado pelas palavras. E eu queria, assim, eu não pude, infelizmente, estar na última aula. Então, se você falou isso na última aula, aí você fala, Ivan, vai lá assistir, que eu ainda não pude assistir ela ainda. Eu queria perguntar para você, se você puder falar um pouco, por falar nas belas palavras, sobre o cocar. Queria que você contasse um pouco. Na IVT, mais uma vez, o cocar, na minha fala, né? Eu vou ler aqui, que eu escrevi aqui, em Guarani. Nyanderu, Tenondegua, Gueterã, Ogorodjerá, Otummangue. Nyanderu nasceu através da noite original, trazendo o quê? Vida, amor e fim. Iwara Pukute, Apukahapuai, Putumane, Ogorodjerá. Então, Nyanderu, quando fala desses acentos, eu falo acento, não queria falar. Quando acento era feito de plumagem. Essa plumagem é chamada de cocar, nós chamamos de guacaua. Então, o que me traz nesse momento de a concentração através desses guacá. Porque esse Jeguatá, todos os homens somos Jeguacaua. Somos, faz parte desses, esse arte plumagem que Nyanderu criou no meio da noite originária, ainda não existia a Terra. A inteligência, a sabedoria do Nyanderu se baseia nesse círculo de Jeguatá. Então, chamamos de cocar, né? O cocar, ela traz essa sabedoria. Esse eu tenho 20 anos. Esse cocar aqui, 20 anos. E foi batizado por Teramon Coraú. E esse cocar, esse Jeguacá, traz toda a sabedoria que tem hoje. Então, não é simplesmente eu estou usando esse cocar, não é somente para se apresentar, ser Guarani, não ser Guarani. Não. Utilizando para
trazer essas belas palavras através desses origens que Nhanderu criou. Antes de existir a Terra, antes de existir nós, como ser pensante. É isso. Próxima pergunta vem da Tereza. E Timóteo, eu não sei como está o seu volume, se você consegue aumentar um pouco. Tereza? Alô, estão me ouvindo? Estão me escutando? Sim, estou escutando. Então tá bom. Boa noite, Timóteo. Eu queria fazer uma pergunta da cosmologia mesmo, Guarani. Eu queria saber se vocês utilizam os planetas na leitura do céu que vocês fazem. Se as estrelas que caminham também são vistas quando vocês leem o céu, ou se só as estrelas fixas. A leitura que nós faz, aqueles são fixas e também esse movimento intenso que a própria estrela tem. Uhum. O astro é além de, me chamam de ou representa todas as coisas que existem na natureza. Por exemplo, talvez por acidente ou pela pesquisa, que a NASA tirou uma foto, uma coisa assim, de um senhor com bengala. Uma coisa muito... Nunca eu falaria isso, mas como já saiu eu queria falar como é que a gente vê. Porque quando fala uma coisa interessante e importante saber que cosmos, chamado de Nhanderu, na nossa percepção, não é apenas aquela imagem ou apenas o astro ou as constelações. Nós orientamos, como é que eu vou explicar isso? O cosmos, a cosmologia, nasce a partir da nossa reza. Uma coisa muito inexplicável, somente eu que sinto. Porque Nhandu é cosmos, Via Láctea, como Dirá fala. Né? Essa sabedoria, eu posso olhar aqui, nesse momento olhar, eu posso ver estrelas. E como o Tiramonho, sabe, fala do astro, também são... quando Nhanderu criou o mundo, criaram outros que são semelhantes, no mesmo nível que Nhanderu criou para ter todo esse equilíbrio, como se fosse a natureza, rio, montanhas, mata filha, mata tensa, mata baixa, alta. Então, depois que na aula anterior eu falei assim, a natureza e o astro é recíproco. E quando nós observamos as estrelas, elas se movimentam também dessa forma, né? De forma circular. E na chegada da Arapuaú, estamos bem quase no final do eixo da Arapuaú para Araimã.
E as estrelas, a posição do astro, ela nos traz uma informação. Por exemplo, desse senhor, uma estrela, um bastão, e a chegada do tempo primordiais, o tempo primitivo. Esse eixo, a partir do momento que aparece essa estrela, nós orientamos, tá? Está chegando ao final do Arapuaú. Então, próximo Lua, vai vir o tempo primordial, que Araumã, o tempo velho. Mas, claro, só para a gente entender, né, essa visão que nós temos sobre quando vai chover. Por exemplo, hoje está o tempo bom, de repente sai para fora, olha para o céu, de repente olha, nossa, daqui 2 dias vai chover. Mas como é que eu entendo? Como é que eu faço uma leitura? Como é que eu fiz uma leitura que daqui 2 dias vai chover? Por causa da posição das estrelas. No tempo frio, se tiver que não vai chover, vai fazer muito frio, eu vou saber olhando as estrelas. Então, estrelas são fixas e outros são aqueles movimentos que a estrela faz. Alguns parece que sai né? Vai para o sol poente e alguns vai para o sol nascente. Todo esse movimento traz para nós uma informação. Pode ser, muitas vezes, a doenças, pode ser uma morte, ou uma notícia que a gente vai ouvir de alguém, ou vai acontecer no mundo, se orientando através das estrelas, também através do sonho, também através do canto do pássaro. Mas como é que eu faço isso? Me orienta do astro, de repente me orienta do canto dos pássaros. Então, mais uma vez, para definir, o astro e a natureza são recíprocos no nosso entendimento, na nossa percepção do Guarani. Eu não sei se te respondi. Respondeu sim. Obrigada, Timóteo. Respondeu sim, deu para entender. Que eu estava meio confusa com relação a isso, mas agora acho que ficou mais claro. Muito obrigada. Reverter. Agora, o Edu, por favor, se puder contar um pouquinho para a gente da pergunta. Boa noite, Timóteo. Boa noite, todo mundo. Tudo bom? Timóteo, eu queria saber, pela cosmogonia guarani, o papel do beija-flor. O que é o beija-flor? O que ele representa? Que bom. No terceiro tem esse Mainó. Mainó é um passarinho. Tem vários tipos hoje, Mainó. Mainombu. Tem Mainombu, tem azul, vermelhinho, avermelhado. E tem um minúsculo. Você pode colocar na palma da mão. Não sei se alguém já viu beija-flor. Nós chamamos de Guaratiaí. Tão pequenininho que você pode pegar assim, tamanho de uma abelha. Alguém já viu? Alguém já avistou? Esses eles voam somente no Arapuaú e descem quando
tem uma planta de Awati, que é o milho sagrado do Guarani, quando tem essa flor, que nasce flor desse Awati, e esses minúsculos menor desce nesse e voa entre esses flores da Awati, que é o milho sagrado. Então, o Mainon, a vida do Mainon, Nhanderu surgiu antes de existir a Terra, através da noite originária. Esse Mainon nasce com Nhanderu. Esse Mainon voava entre arte plumagens de Nhanderu e servia Nhanderu com néctar divina, porque tinha flor. E Nhanderu tinha criado o arte plumagem, e nesse arte plumagem havia uma flor e havia néctar divina. E o beija-flor, esse pássaro primitivo que nasce com Nhanderu, e vai na flor trazer e servir Nhanderu também. Então, esse beija-flor vivia com Nhanderu, mesmo antes de existir a Terra. E Nhanderu, mesmo que não existia sol, nem a lua, estrelas, ele não via à noite. Através dos seus Yamandu, esses luz infinita que ele tinha, não vê a noite. E esse pássaro, mas não voava entre as plumagens de Nhanderu e descansava no ombro de Nhanderu também não. E hoje, o que significa para nós esse Mainô? O pequeno Guarani, quando nasce, como dizia, totalmente sagrado, a todas as crianças, na verdade, todas as criancinhas, quando nascem nesse mundo, são sagradas. E nesse momento, o Guarani tem dois espíritos. Outro espírito que cuida do corpo, outro espírito que tem um elo da ligação direta com o Nhanderu. E quando a criança está doente, já aconteceram isso com a minha pessoa. E se essa criança, de repente, digamos que esse espírito da criança, porque a partir do momento nesse mundo que vive essa criança, totalmente vulneráveis, sobre porque há uma espírito que perturba as pessoas, próprias as crianças, quando a criança chora, quando a criança fica inquieta à noite, então esses espíritos ficam perturbando as crianças, porque aquele ser sagrado. E muitas vezes pode acontecer dessa criança, desse espírito, você perder. Digamos que se eu estivesse numa grande floresta, como que vou
conseguir trazê-lo de volta, esse espírito que está perdido em uma distância enorme, elevada, ou onde... Primeiro eu vou pedir ao Mainon, o espírito Mainombu, esse espírito vai naquele onde está a criança, trazê-lo de volta para o corpinho da criança. Então, o Mainon tão sagrado, e até mesmo para se as pessoas na vida do Guarani não tem muito assim de depressão. Eu não sei o que é depressão, mas existe no mundo do Juruá essa depressão. Então, o Mainon tem bastante capacidade para curar essa pessoa, porque não precisa de pegar esse Mainon e matar para curar. Não, apenas esse espírito do Mainon vai curar essa pessoa. Então, tudo isso é um ritual, essa cultura que nós temos. Por isso que o Mainon ela é um pássaro sagrado. Então, o que está dizendo, aqui eu escrevi, o Ara Apuricatu, de Guacapo, o Chacureta, o Ara de Guacapo, do Peripi, Gurá, Mama, e ou bebê, o fogo. Essa palavra, essa língua, essas belas palavras que o que o Mainon fazia? Ao redor do assento divino, na arte de plumagem de Nhanderu, Mainon voava entre esses espaços, né? Nhanderu, ser divino, mas ele já tinha esse pássaro, que o pássaro era o Nhanderu. Então a vida nós chamamos de Mainon, de corpo, onde o Mainon, esse pássaro vivia. E como? Então, simplesmente hoje, eu faço aqui, que às vezes, quando criança chora feio, quando chora de alguma coisa, quando tá... Porque quando criança agora não chora, muitas vezes, ele não está contente com alguma coisa. E simplesmente o que eu faço? Pega esse ninho do Mainon, Mainombu, e simplesmente eu faço consagração dessa criança e a criança. Outro dia tá bem, vai acordar feliz. Porque próprio o Mainon já curou essa criança. É isso. Obrigado, Timóteo. Muito obrigado, muito bacana. Até. Até. Nós passamos aqui com 16 minutos. Mas estou ainda aqui. Se tiver mais perguntas. Timóteo, na verdade, deu certinho 1h30. Não sei, você quer responder mais alguma pergunta? Tem 3.
Tem quanto? Tem mais 3 perguntas. Dá para a gente responder na próxima aula também. Não, Posso começar agora? pode ser. Agora? Agora, sabe que hoje à tarde estava assim meio. Falei para você, né? Vou falar para o grupo aqui, Ah, porque eu sou muito leal. E eu falei assim, que não estava muito bem hoje. Então, não estou inspirado. Só que, de repente, estou aqui com vocês, parece minha família, né? E nasceu. Então, estou livre, livre e solto para responder. Pode mandar pergunta. Vocês estão me ouvindo bem, né? sim. Tá. Como está bem tarde, vamos só mais uma. Então, só mais uma pergunta. A Tereza já saiu? Ó, tem 2 perguntas aqui, acho que você pode escolher um dos 2 para responder. Uma pergunta é: atuo como professora na rede pública com crianças. Infelizmente, a maioria das minhas experiências me mostraram um modelo pedagógico que controla o corpo, a mente e o espírito das crianças. Como ou quais passos você considera importante um educador praticar para conseguir verdadeiramente para contribuir verdadeiramente no desenvolvimento das crianças, considerando o espaço da escola pública? E a outra pergunta, que aí tipo, você escolheu só um dos 2, é do Guilherme. Ele perguntou se é possível, gostaria de saber como se integra a ideia da morte na cosmologia Guarani do Lar. A morte. Tá. A morte. Muito bom, muito bom. Gostei. Eu ia brincar, mas deixa para lá. A primeira pergunta, você fala da criança, né? Eu não entendi muito bem, que cortou um pouco aqui. A gente pode guardar para a próxima aula, então, a primeira pergunta. A segunda você conseguiu entender, né? É isso, porque cortou um pouco aqui. Mas muito bom essa pergunta também, a primeira, mas eu vou responder no próximo. Porque é muito importante, porque meu PPP aqui, Projeto Político Pedagógico, eu tenho 2 fórmulas, digamos assim. Tem outro que é a parte, não vou nem responder, eu queria só citar. Eu tenho a parte da educação indígena, que seria a educação rural, e também educação escolar. Na cultura do Diruá, vem pacotinho, e cada caixinha é uma caixinha. Não é assim que traz essa disciplina? A minha cultura é diferente. Você viu que quantas a aprendizagem, né? Quanto a educação tem uma relação totalmente cultural, né? Da cultura, da sua essência, seu respeito ao seu, né, criador. Tudo isso é uma educação milenar. A educação de Juruá é antagônica, né? Mas eu vou responder isso no próximo aula. Outra coisa é sobre a morte, né? O corpo, o corpo da gente, como disse, como eu falei na aula, assim, que o nosso corpo, a partir do momento que alcança esse conhecimento físico, nosso corpo dorme.
E na nossa morte, nosso corpo físico, somente nosso corpo físico desaparece. Por exemplo, nosso espírito, chamamos de Nye, esse nosso espírito vai aonde está Nyanderu. E, e, e quando você morre, que nosso a espírito nosso vai onde está Nyanderu, onde o seu corpo que estava dormindo todo esse tempo da sua viagem, da sua existência ao mundo físico, quando você dorme e quando você nessa viagem, né? E quando você morre, quando o seu espírito se afasta do seu corpo, o corpo que estava dormindo abre os olhos. Por isso que muitas vezes o ser inteligente, ser pensante, muitas vezes são muito, digamos assim, muito rebelde, muito rebeldia. Mas a partir da sua morte, seu espírito já foi para onde está Nyanderu. A partir da sua morte, quando abre os olhos, aí que você vê a realidade. Mas já é tarde. Você já não vai voltar no mundo. Tudo que se alguém falasse assim, não é para fazer isso aqui, esse daqui é ruim, esse daqui vai fazer mal, mas você insiste em fazer. Porque você, muito, essa rebeldia, né? Só que a partir da sua morte, quando abre os olhos, aí que percebe que aquele pessoa, aquela, o avô ou avó, que tinha orientado, aconselhado, era tudo verdade. É verdade. Então, muitas vezes aprendemos poucos das nossas vidas, qual a importância da vida de cada um de nós. Somos apenas aprendiz nessa viagem que nós fazemos, muitas vezes adiando essa viagem, ainda com não aprender todos com tantas esse conhecimento que adquirimos durante essa viagem. Mas mesmo assim não chegamos a conhecer totalmente a vida, a nossa vida própria. Eu tenho experiência nesse sentido, porque uma vez eu fui cacique, sou um cacique que não é aquele cacique que manda, mas é aquele cacique que ouve. Quem entende essa pessoa como eu. Eu sou autoridade, mas você compreende todas as pessoas que moram no meu Deus. E uma vez conversei com meu primo, que ele era uma pessoa que cresceu sozinho no mundo, perdeu o pai, perdeu a mãe, e parece que ele foi trabalhar numa fazenda, começou a consumir tantas aguardentes, e esse consumo excessivo traz uma decadência espiritual, física.
E uma vez sentei e conversei com ele. Falei assim, poxa, você é meu primo, tudo que você está fazendo não é bom para a sua saúde. Você quer viver? Você tem que parar de consumir essas coisas. Você é um Guarani. Vamos seguir esse caminho da sabedoria, esse caminho de espiritualidade. Aí ele ouvindo eu falando, e abaixou a cabeça, chorou bastante. Falou para mim, agradeço muito sua fala, mas eu não consigo sair desse mundo. Me abraçou, cara. E a gente ficou brincando depois, brincando ali. Passou 2 meses. Depois encontraram ele na estrada ali, morreu, mataram. Eu fiquei muito triste. Eu tentei ajudar. Tentei trazer de volta nesse caminho e não consegui. Mas, de certa forma, eu não me arrependi porque eu tentei ajudar essa pessoa. A minha filosofia é não olhar para trás e não se arrepender. Então, de repente, eu estava dormindo, estava muito triste, de repente no sonho apareceu esse primo. Estava sentado no banco e falou assim, tudo que você falou era tudo verdade, era tudo real, mas eu não consegui ouvir, não consegui pegar seu conselho. E eu aqui, o meu corpo está cansando. Não era para acontecer isso. Se eu visse o seu conselho. Agora eu não entendi, mas é tarde demais. Então, onde eu aprendi então que a morte, Nyanderu, quando nos criou, nós, vocês, todos, Nyanderu não dizia, você vai viver 20 anos, você vai viver até 10 anos, ou você vai viver até no máximo 15 e meio e depois você vai morrer. Não é assim que Nyanderu fala. Nyanderu criou, dizendo para nós nascer e crescer, aproveitar essa viagem, até chegar nessa extremidade da nossa vida e descansar com grande felicidade no braço de Nyanderu. Isso é que é Nyanderu. Porque muitas vezes acontecem esses acidentes por motivo de a nossa imprudência da vida. Então, isso, já que fala da morte, é assim que acontece. E muitas vezes, ou talvez outra etnia, outras filosofias, e esse que morreu, esse espírito, ele pode, como que fala, pode nascer de novo. Como é que essa palavrinha, esqueci, desculpa se alguém lembrar. Ressuscitar? Não, tem outras palavrinhas. É reencarnação. Exatamente. Essa reencarnação, pela a experiência que eu tenho com essa minha espiritualidade, isso é impossível de acontecer. Por que eu falo isso? Quando você faz uma viagem,
Por que que o seu espírito partiu desse mundo físico? Nós chamamos de Uruaí, que é o mundo imperfeito. Por que que o seu espírito partiu? Porque o seu espírito não está aguentando toda essa pressão negativa, e seu espírito acaba desistindo dessa viagem e deixa o seu corpo. Como é que depois ele vai querer voltar? Né? Por que eu estou falando isso? A minha filhinha nasceu em 2000, 24 de abril, a gente não esperava isso de acontecer, mas quando foi 2 aninhos, nós perdemos ela. E foi uma dor tão imensa, tão inexplicável, tão cruel, digamos assim, porque uma dor que a gente sente por um filho, quando a gente perde um filho. Mas, por outro lado, o espírito dessa criança mostrando o firmamento de Nhanderu através do meu sonho e dizendo que ela partiu desse mundo devido a essa pressão, essa negatividade do Uruaí, que é o terra imperfeito, né? E que esse mundo, esse espírito que alcança esse mundo, que ali é um espaço que chamamos de Wimonai, né? Terra sagrada, terra indestrutível, onde não há dor, não há doença, não há preconceito, um, um, um viver pleno, viver nesse mundo. E mostrou isso. Isso me fortaleceu aqui, apesar de toda essa dor. Né? Eu sobrevivi, mas ela mostrou. Por isso que eu falei assim, que esse mundo que nós vivemos aqui são similitudes. Onde está Nhanderu há uma flor, há umas árvores, há frutos. E um mundo tão harmonioso, esse mundo tão perfeito, tão exuberante, que o ser humano pode apreciar. Né? Esse mundo é onde está um grande nosso Criador. É isso. Desculpa assim quando falo assim desse momento que eu passei, parece que aconteceu tudo de novo, né? Mas por outro lado, eu estou feliz porque às vezes quando eu vou ficar de reza, eu me oriento e sempre comunico com esses espíritos, né, que partiu em 2002, né, faleceu, e mesmo distante de nós, sempre dá aquela força, né, para existir, para viver, então, é isso que acontece. Reverter. Reverter.
Eu não sei se eu respondi, quem que perguntou mesmo sobre, era o... Ele saiu, tá por aí? Tá aqui o Guilherme de Abreu. Ele que Ele disse perguntou? que, sim, disse que é muito interessado nesse assunto. Agradeceu muito. Tá. Então, por hoje é isso, né? A gente se vê na quarta e no sábado, último encontro. Obrigada por tudo, por toda... Até assim, já. Reflexiva. Que bom, né? Foi bom de novo nesse encontro. Eu sei que cada um no seu lar. Yanderu sempre está com vocês, conosco, né? Para zelar o que é mais precioso na nossa vida, não bem materiais. A vida, o Yanderu é importante.